Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação, do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 36. Bons estudos! Na teleaula de hoje, nós continuamos explorando as possibilidades de utilização dos tornos. Hoje nós vamos conhecer mais algumas operações de torneamento. São operações que torneiam superfícies cilíndricas ou cônicas em peças longas. É um tipo de torneamento que às vezes dá dor de cabeça se você não escolher direito os elementos de fixação. Você vai conhecer novos acessórios para os tornos, vai ver em que operações esses acessórios podem ser usados e vai estudar suas características. Finalmente, você vai ver quais peças podem ser fabricadas com a ajuda desses acessórios. Essas peças que você está vendo aqui são alguns desses acessórios. Estas são contrapontas, usadas para fixar peças que têm formatos especiais. Além desses acessórios, você vai conhecer muitos outros. Prepare-se, hein? A teleaula de hoje está começando. Olha aqui, Jair. Esse acessório aqui é acoplado no torno quando a gente precisa trabalhar com peças especiais, principalmente com peças longas. Mas por que essas peças longas, elas merecem tanta atenção? Calma que a gente já chega lá. Primeiro deixa eu te mostrar esse acessório aqui. Ele é chamado de contraponta fixa. Não, peraí, Ananias. Começa me explicando por que esse nome, contraponta. Vem aqui que eu vou te explicar. É o seguinte, Jair. Essas peças são chamadas de contraponta porque elas são montadas em uma posição oposta à da placa arrastadora. Repare. Aqui está a ponta da placa arrastadora e do outro lado, no cabeçote móvel, está a contraponta. Olha, essa contraponta, dependendo do tipo de peça que você vai trabalhar, pode ser de muitos formatos. Essa aqui é uma contraponta fixa, mas tem outros formatos. Essa aqui, por exemplo, é uma contraponta rebaixada. Repare nesse rebaixo aqui. Ela facilita o faceamento da peça no topo. Você se lembra do faceamento? Eu aposto que sim, mas se não lembrar, não tem problema. Olhe no seu livro de estudos na primeira aula de torneamento. Lá você vai encontrar tudo muito bem explicadinho. Ô, Ananias, e essa outra contraponta aqui, hein? Essa aqui é uma contraponta rotativa. Ela é uma contraponta muito útil porque ela reduz o atrito entre a peça e a ponta. Essa ponta aqui, ó, ela gira suavemente e suporta bem os esforços durante o torneamento. E essa outra peça aqui é outro acessório do torno? Ficou interessado no torneamento, hein, Jair? Sabe o que é, Ananias? É que eu sou um dos responsáveis pelas encomendas lá da firma, né? Então, quanto mais eu entender das coisas, é melhor. Tá certo. Isso aí que você está se referindo é a placa arrastadora. A placa arrastadora se encarrega de transmitir a rotação do eixo do torno para a peça que está sendo torneada entre pontas. Repare aí. A peça não está presa pela placa universal de 3 castanhas. Ela está apoiada numa ponta e acoplada a uma placa arrastadora. Se não fosse essa placa, a peça nem giraria. Repare no arrastador, que é o dispositivo que se prende à peça. Os arrastadores podem ser de vários tipos. O que nós acabamos de ver é um arrastador de haste reta. Este é o mais comum. Existe também o arrastador de haste curva, usado quando a placa de fixação trabalha com ranhura. E por fim, temos o arrastador com 2 parafusos. Como é usado quando os passes têm de ser profundos, esse tipo de arrastador precisa resistir a grandes esforços. Olha aqui, Caio, mais alguns acessórios que podem ser acoplados ao torno. Ah, legal. Então, além dos arrastadores das contrapontas, tem essas lunetas aqui, ó. Exatamente, ó, a luneta móvel e a luneta fixa. Pelo jeito, elas são bem importantes, viu? Aqui tá dizendo que elas são indispensáveis se você quiser usinar uma peça com exatidão, por exemplo. É, isso mesmo. Vamos dar uma olhada melhor nessas lunetas? Vamos lá. Olha aí a luneta fixa. Ela é presa no barramento do torno e tem 3 castanhas reguláveis para a fixação das peças. E aí está uma luneta móvel. E olha só, Tito, tá dizendo aí que essa luneta normalmente tem apenas 2 castanhas de fixação. E ela é móvel porque ao invés de ser presa ao barramento, ela é fixada no carro do torno.
Bom, você já teve uma rápida visão dos acessórios. Agora vamos ver em que esses acessórios podem ser úteis. Afinal de contas, para que servem essas contrapontas, lunetas e arrastadores? Que tipo de peça é torneada com eles? Nós vamos conhecer as operações que podem ser feitas com esses acessórios. Bom, uma das operações que podem ser realizadas com alguns dos acessórios que a gente está estudando é essa aqui, o torneamento da ponteira do eixo de um caminhão. Esta é uma peça longa. Para tornear uma peça como essa, a gente precisa prendê-la com a ajuda de uma placa e de uma ponta. Em alguns casos, o torneamento pode ser feito fixando a peça entre duas pontas. Como as peças daquele torno são basicamente as mesmas desse, fica mais fácil a gente acompanhar a operação nesse torno aqui. Ah, e vocês, vieram matar a curiosidade? É isso mesmo, Silva. Vendo o torno em operação fica muito mais fácil pra gente, não é mesmo, Caio? É claro, né? É, vai ficar assim. Olha aí. Primeiro a gente acopla a peça ao sistema de fixação. Agora reparem bem, a peça está fixada entre duas pontas. De um lado a contraponta, do outro a ponta com uma placa com arrastador. E tem uma dica muito importante quando a gente trabalha com uma contraponta fixa como essa daqui. É o seguinte, esse tipo de contraponta gera atrito que pode dilatar a peça. Então, para evitar que isso aconteça, a gente costuma lubrificar o furo de centro da peça e das pontas com graxa. Legal essa dica, hein, Silva? Mas voltando à centralização, ela é também uma etapa bem importante, né? Muito, principalmente quando você trabalha com duas pontas, como é esse caso. Se as pontas não estiverem perfeitamente centradas e alinhadas, o seu trabalho vai por água abaixo, porque o torneamento vai sair desalinhado. E para ter certeza de que está tudo certo, ele verifica a centralização com a ajuda da marca de referência do cabeçote móvel. Ou ele pode usar um instrumento como esse daqui, o relógio comparador, que também serve para verificar o alinhamento das pontas. Bom, depois de verificado o alinhamento, ele pode fixar a ferramenta que vai fazer o corte na peça. Aí ele seleciona a rotação do torno e começa o torneamento propriamente dito. Nesse tipo de trabalho é bom evitar tirar a peça, porque senão você vai ter que alinhar e centralizar tudo de novo. Agora, Silva, por que ele usou duas pontas para fixar? Ô Tito, dependendo das características da peça, o torneiro pode escolher um método de fixação ou outro. Por exemplo, esse que ele está usando agora é muito usado quando há a exigência de concentricidade dos corpos da peça. Como é que é? Calma. Primeiro vamos ver por partes. Vamos saber o que são os corpos da peça. Em outras palavras, os corpos de uma peça são os diferentes diâmetros ou perfis resultantes do torneamento. Todas as peças que você está vendo têm diâmetros diferentes ao longo de seu corpo. Ah, agora ficou claro. Então os corpos da peça são os diferentes diâmetros que eu posso dar numa mesma peça numa operação de torneamento. É isso aí, Caio. Bom, Silva, mas você me falou que nesse método de fixação da peça aí, o de duas pontas, era imprescindível que a peça tivesse concentricidade. Que história é essa de concentricidade? Só o nome que é difícil. Vocês querem ver? A concentricidade acontece quando os diferentes corpos de uma peça estão todos alinhados. Olha aí no exemplo. Tá vendo? Todos os diferentes corpos estão obedecendo à mesma linha de centro. A gente diz que essa é uma peça concêntrica. Agora sim, Caio, quando se traduz, fica muito mais fácil. Pode crer, Titão. Esse sistema de fixação entre duas pontas é usado sempre que a gente precisa tornear uma peça cujos corpos têm que ser concêntricos. Isso. Ou seja, alinhados pela linha de centro. Agora ficou fácil. Ficou mesmo. Esse método de fixação que a gente acabou de ver é usado para torneamento externo de peças de comprimento médio. Mas e quando as peças são mais longas? Ou quando o torneamento precisa ser interno e não dá para usar a contraponta porque não se tem a face com furo de centro? Como é que se faz? Bom, nesse caso é a hora e a vez das lunetas, que são acessórios como esse aqui, ó. A principal função é de apoio, para impedir que a vibração que pode aparecer nas peças longas prejudique o torneamento. Essa vibração poderia comprometer a qualidade de peças como eixos de grande comprimento, com exatidão dimensional, como é o caso desse encaixe aqui. Se não fossem as lunetas, essas peças poderiam ter o seu torneamento prejudicado pela vibração.
Bom, a minha peça já está aí, fixada, prontinha para ser torneada. Ah, mas antes eu preciso colocar a luneta. Você já viu como isso é feito? Não, nunca vi. Então vamos dar uma olhada? Vamos. A primeira coisa é montar a luneta. Neste caso, a luneta é fixa, por isso o operador a está prendendo no barramento. Depois, o material é apoiado na luneta o mais próximo possível da superfície a ser torneada. O material a ser torneado vai se apoiar na luneta e na placa. As castanhas da luneta são ajustadas apoiando a peça. Agora vem a hora da centralização da peça. Para isso, o operador usa o relógio comparador para verificar a centralização e o alinhamento. Uma coisa importante: os pontos de contato entre a luneta e a peça que vai ser torneada têm de estar muito bem lubrificados. Depois dessas etapas, é só fazer o torneamento interno da peça com baixa rotação, não esquecendo o fluido de corte. Peraí, então as lunetas servem para diminuir a vibração das peças, é isso mesmo? Quase isso, Titão. É só você pensar um pouco que você vai sacar tudo direitinho. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos imaginar um torno. Tá. Aí nós temos uma peça longa que precisa ser torneada. Quando a gente liga o torno, a peça começa a girar sobre seu próprio eixo. Mas como se trata de uma peça comprida, aparecem vibrações nela. Ah, saquei! Aí é que entra a luneta. Ela oferece um tipo de apoio para a peça que possibilita fazer o torneamento sem vibrações, que poderiam comprometer a qualidade do corte e a segurança durante a usinagem. Agora sim, Silva, agora sim eu saquei direitinho a função da luneta. Esse apoio que ela dá para a peça é fundamental para que o corte saia perfeito. É isso aí. Agora que a gente já viu como trabalha a luneta fixa, só falta ver como trabalha a luneta móvel. Vamos dar uma olhada no trabalho dele. Olha aí, a luneta móvel é fixada no carro do torno e ela tem 2 castanhas de fixação, lembram-se? Os procedimentos são os mesmos. Ele centraliza, verifica a centralização com o relógio comparador e começa o torneamento. Reparem que a luneta móvel apoia a peça durante todo o percurso da ferramenta. E isso é uma coisa importante. A ferramenta deve ser sempre deslocada para a frente da luneta. E a luneta móvel é usada para tornear os mesmos tipos de peça que a luneta fixa? Não. Ao contrário da luneta fixa, a luneta móvel serve para torneamentos externos. E uma outra característica da luneta móvel é que ela é muito usada para torneamentos em peças longas e finas. É isso aí. Agora vamos para uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu mais um pouco sobre as possibilidades do torno. Você aprendeu que com o uso de alguns acessórios de fixação, o torno pode trabalhar superfícies cilíndricas em peças longas. Você ficou conhecendo acessórios como as pontas, contrapontas e as lunetas. E aprendeu algumas das operações em que eles podem ser usados. Prepare-se aí, hein? Na próxima teleaula a gente vai aprender a tornear as peças de outras maneiras. Mas para que você acompanhe direitinho, vá correndo para o seu livro. Olha, ele é fundamental para que você consiga compreender todos os detalhes e consiga reter tudo o que você viu na teleaula de hoje. Bons estudos e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.